Antes que se curvem as minhas costas, antes que se cansem os meus pés, antes que venham os maus dias e eu não tenha mais o que viver. Antes que se fechem os meus olhos e houver espanto pelo chão, antes que venham os maus dias e neles não exista mais prazer. Eu vou me lembrar, Deus, eu vou me lembrar, antes que eu volte ao pó da terra, sem nenhuma história para contar, antes que venham os maus dias e eu não tenha como levantar. Eu vou me lembrar, Deus, eu vou me lembrar. Assim dizia a música de uma banda evangélica, de um grupo evangélico chamado Resgate, que eu acompanhei durante boa parte da minha adolescência. Essa música, ecoando Eclesiastes 12, fala sobre lembrar-se de Deus antes que venham os dias maus, antes que as dificuldades venham sobre nós. Mas a Bíblia também nos fala sobre lembrarmos de Deus quando os dias maus nos sobrevêm, quando os momentos de dificuldade nos afligem, quando as angústias tomam conta do nosso coração. Nós aprendemos isso com o profeta Jeremias, quando ele vê a cidade de Jerusalém num estado caótico, destruída pelos babilônios. Jeremias também decide se lembrar, e é essa lembrança que dá a Jeremias esperança. Ele diz em Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. A nova série de sermões que nós estamos começando na Igreja Batista Nova Esperança tem como título Eu Vou Me Lembrar, o refrão dessa música que nos lembra que nós devemos trazer à memória quem é o Deus a quem nós servimos, de que modo Ele está sobre todas as coisas, e encontrar nesse Deus a esperança em meio ao caos. Daí o nosso título principal, Eu Vou Me Lembrar, e o subtítulo, Esperança em meio ao caos. Queremos nos lembrar das verdades fundamentais que nos darão a esperança necessária para enfrentar o caos que o mundo e o nosso país estão passando. Talvez você abra a sua internet, a página da internet, e acompanhe as notícias. Nós vemos um mundo desolado. No Brasil, os contaminados já passam de 1.000 pessoas. Na Itália, mais de 4.000 pessoas morreram, quase 3.000 só na Lombardia. O comércio na cidade de São Paulo se fecha. Na sexta-feira eu estava acompanhando algumas fotos do G1 e vendo como estava a cidade na segunda-feira, especialmente a 25 de março, ainda cheia de pessoas, e depois na sexta-feira uma rua quase vazia. Pessoas entram em pânico por não saber como é que vão se sustentar, muitas delas sem poder trabalhar nesse momento de crise. A conta de energia, para quem depende da usina de Itaipu, vai aumentar porque o dólar está lá em cima. Pessoas queridas são mantidas distantes umas das outras, em especial aquelas que se encontram no grupo de risco. Podemos olhar para esse cenário apocalíptico ao nosso redor e nos sentirmos esgotados emocionalmente, com tantas notícias tristes e temerosas com as quais nós nos deparamos. Talvez as nossas forças espirituais se esvaem pelo desânimo, pela frustração, pelo sofrimento que nos cerca. Em uma situação como essa, não há uma solução humana definitiva para enfrentar esse problema. Nós precisamos olhar para aquele que criou céus e terra, para aquele que governa acima do coronavírus, aquele que não perdeu o controle do nosso mundo e nos dá uma esperança verdadeira nesse momento de crise. Começando a nossa primeira mensagem dessa série, Eu Vou Me Lembrar. Hoje eu quero lembrar você sobre qual é a nossa fonte verdadeira de força e de esperança. E eu quero propor nessa noite para nós que Deus é a nossa fonte verdadeira de força e esperança nesse momento tão difícil. Lá em Isaías 40, 26 a 31, nós somos lembrados de quem é esse Deus que governa tudo, quem é esse Deus a quem nós servirmos. A passagem de Isaías 40, 26 a 31 está dentro de um contexto.
Os capítulos 40 a 55 falam sobre Deus trazendo o seu povo de volta do exílio da Babilônia. Isaías olha para frente, vê o povo exilado, mesmo vivendo bastante tempo antes deles, e apresenta Deus como o pastor cuidadoso e como o grande soberano do seu povo. Isaías também anuncia um momento de justiça e de paz que um dia virá sobre a terra, um momento em que aquela figura que é chamada no livro de Isaías de servo do Senhor governará sobre toda a humanidade, sobre todos os seres humanos, trazendo finalmente o reino de Deus sobre nós. Mas enquanto nós aguardamos esse momento, nós precisamos olhar para o Deus que nos dá esperança. E o capítulo 40 de Isaías introduz então uma série de profecias que falam desse retorno do cativeiro. Nós temos que lembrar que Isaías, apesar de estar vivendo no século 8 a.C., anuncia suas profecias como se ele fosse contemporâneo àqueles judeus que estavam no cativeiro em Babilônia. Ele fala com eles, lembrando que Deus é um rei que recompensa os seus súditos. Deus é um pastor de ovelhas que carrega as suas queridas ovelhas no seu colo. Nesse capítulo de Isaías 40, a gente percebe o desânimo do povo de Deus. Eles achavam que Deus era incapaz de transformar aquela situação difícil. E Isaías precisa lembrar ao povo quem é o Deus a quem eles adoravam. Isaías precisa lembrar o povo quem é o Deus de Israel. Ele não perdeu o controle da situação. O povo está distante da sua terra. O povo está longe da sua pátria. O povo vive uma verdadeira situação de caos. Mas Deus continua tendo todo o poder suficiente para trazer Israel de volta para a sua terra. Deus tem toda a sabedoria necessária para encontrar os meios de que esse povo precisa para voltar para Judá. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Isaías 40, versículos 26 a 31. Eu quero propor para nós essa noite que a ideia central desse texto é que o poder e a sabedoria de Deus para a renovação das nossas forças nos motivam a esperar somente nele. O poder e a sabedoria de Deus para a renovação das nossas forças nos motivam a esperar somente nele. Veja o texto de Isaías 40 e eu vou ler com você primeiramente os versículos 26 e 27. Diz assim: Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. O profeta Isaías começa essa sessão, esse trecho que nós estamos lendo, do 26 até o 31, do capítulo 40 de seu livro, mostrando para nós, primeiramente, que o governo sábio e soberano de Deus sobre o universo garante o seu cuidado por nós. O governo sábio e soberano de Deus sobre o universo garante o seu cuidado por nós. Veja, no versículo 26 ele diz para aqueles judeus: ergam os olhos e olhem para as alturas. Depois ele fala das estrelas que fazem parte do exército celestial de Deus. Talvez com uma visão romântica a gente possa imaginar um jovem rapaz olhando para sua amada, por quem ele está apaixonado, dizendo: ai, que céu lindo e estrelado, olha só que céu maravilhoso que nós temos diante de nós. Mas não é isso que Deus está fazendo aqui por meio do profeta Isaías. Ele não é um rapaz apaixonado, ele é o Deus que governa sobre as estrelas e nos chama a uma reflexão teológica. Nós precisamos lembrar que para os babilônios, os astros celestiais estavam associados com divindades específicas. Por exemplo, o grande deus da Babilônia, Marduk, ele estava associado ao planeta Júpiter. E os babilônios veneravam esses planetas, crendo que eles estavam associados, cada um com uma divindade específica. Vênus, por exemplo, associado à deusa Ishtar, que era a deusa do amor e da fertilidade. Deus então está chamando Israel a uma reflexão teológica. Olhem para os céus, olhem para as estrelas. E ele pergunta então: quem criou tudo isso?
Esses astros celestiais adorados pelos babilônios, eles estavam debaixo do controle criador de Deus. Foi Deus quem fez todas essas coisas. Na lógica do Antigo Oriente Próximo, o Deus de Judá seria inferior ao Deus dos babilônios, ou aos deuses dos babilônios, porque afinal de contas os judeus eram cativos, eles tinham perdido a batalha para os babilônios, eles estavam presos em terra estrangeira, e o grande poder imperial daquela época eram os babilônios. E talvez os israelitas começassem a acreditar nessas mentiras. E Deus os lembra: olhem para as estrelas do céu e vejam que elas são criaturas minhas. Isaías nos desafia, ou desafia o povo de Judá, a pensar de uma maneira diferente da sua época. Em vez de crer que os deuses de Babilônia eram mais poderosos do que o Deus de Israel, ele lembra que o Deus de Israel, na verdade, foi quem criou todos os astros celestiais que os babilônios veneravam. Lá em Deuteronômio 4,19, há um ensino que provavelmente Isaías está ecoando aqui. Ele diz: ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Os astros celestiais foram criados por Deus para servirem aos seres humanos. Foram criados por Deus para iluminar o nosso dia, a nossa noite. Eles estão a serviço de Deus e a serviço da humanidade. Nós não precisamos venerar esses corpos celestiais. Isaías está lembrando o povo de Israel, especialmente os judeus ali na Babilônia, que eles podiam confiar no Senhor. Deus criou todas essas coisas. Deus não está ferido numa batalha, derrotado, caído no chão. Ele continua sendo o Criador de tudo. Mas veja como o texto de Isaías destaca para nós o poder de Deus. No versículo 26, ele diz na metade do versículo: Deus é aquele que impõe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Deus, ele exerce comando sobre os planetas do universo. Todos esses planetas obedecem ao chamado de Deus. Deus chama cada um desses planetas pelo nome porque eles lhe pertencem. E nenhum desses planetas, nenhuma dessas estrelas do céu, ousam desobedecer ao comando de Deus. Veja que Isaías diz que depois que Deus as chama pelo nome, no final do versículo 26 diz: nenhuma delas deixa de comparecer. Nenhum planeta, nenhuma estrela, nenhum corpo celestial tem a coragem de desobedecer à ordem do Deus que criou todas as coisas. Deus tem um poder grandioso. Pela sua palavra, ele convoca todas as estrelas do céu. E todas elas comparecem, elas não ousam desobedecer ao comando do Deus a quem os judeus que viviam ali em Babilônia serviam. Mas veja, o versículo 26 não apenas nos fala do grande poder de Deus. O versículo 26 também nos lembra que esse Deus é infinitamente sábio. A expressão que a NVI traduz como aquele que põe em marcha cada estrela é literalmente no hebraico aquele que faz sair o seu exército em número. Essa expressão em número, ela vai aparecer em outros trechos do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Números 1, quando nós temos o recenseamento do exército de Israel, em que os soldados de cada tribo são contados e você tem um número total de soldados que pertenciam àquele exército. Ou mais para frente, no próprio livro de Números, no capítulo 3, em que os levitas, aqueles que serviam no tabernáculo, local de adoração no deserto, são contados para saber o número total deles. É a mesma expressão que diz aqui, que Deus põe em marcha em número o seu exército celestial. Deus sabe o número total de estrelas. Deus sabe o número total de planetas. Ele tem um conhecimento infinito, ele tem uma sabedoria imensurável. Esse Deus não apenas sabe o número de cada uma delas, mas também a chama cada uma pelo seu nome. Como o Salmo 147:4 diz, Deus determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Depois de pintar esse quadro maravilhoso do Deus grandioso de Israel, do Deus que criou céus e terra, que criou os astros celestiais, do Deus que exerce o seu poder apenas com a sua palavra e os astros obedecem, do Deus que conhece o nome de cada estrela e de cada planeta, de cada corpo celeste.
Isaías faz uma pergunta para o povo de Israel. No versículo 27 ele diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Peraí, como é que um Deus tão sábio, tão soberano, tão poderoso, poderia ser acusado de não se importar ou de ser incapaz de ajudar o seu povo que estava exilado em terra estrangeira? Como é que o Deus que conhece cada estrelinha do céu, que conhece o nome de cada uma dessas estrelas, não conheceria a situação do seu povo no exílio, não saberia do sofrimento que Israel estava passando? Como isso poderia passar despercebido aos olhos de Deus? Ou como esse Deus que tem tamanho poder sobre o universo, não teria poder suficiente para reverter aquela situação que os judeus em terra estranha estavam passando? A murmuração aqui dos judeus exilados se aproxima muito de um lamento. Mas não é um lamento, porque no lamento os salmistas que oravam, eles falavam diretamente a Deus. Eles derramavam diante de Deus a sua situação. Eles até expressavam de maneira muito poderosa e impactante os seus sentimentos. Mas o problema aqui é que os judeus exilados, eles estão falando sobre Deus, em vez de falarem com Deus. No lamento nós nos dirigimos a Deus e nos derramamos diante dele. Mas aqui o povo de Israel está falando que Deus não se interessa em terceira pessoa, que Deus passou sem perceber o direito à causa do seu povo. Em vez de se dirigirem ao Senhor e clamarem por ajuda nesse momento de desesperança, os israelitas, os judeus ali em Babilônia, se voltam um para os outros e falam sobre Deus, como se ele estivesse distante do seu povo. O caminho de volta para essa desesperança era retomar um pensamento adequado do poder e da sabedoria de Deus. Deus ele tem poder absoluto sobre todas as coisas, e a sabedoria de Deus é perfeita. Além disso, o povo de Israel tinha se esquecido, como o versículo 27 faz questão de lembrar aquelas pessoas, que Deus tinha uma aliança, tinha um compromisso com os seus antepassados e com eles. Veja a expressão que ele usa na pergunta, no começo da pergunta, no versículo 27, por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? Essa expressão aqui, em especial, ó Jacó, lembra os israelitas que eles eram descendentes de Jacó, que eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, com quem Deus tinha feito um pacto. O antepassado deles, Jacó, no momento também totalmente de desorientação, por exemplo, quando ele fugia da sua casa, sob a ameaça de morte do seu irmão, tem um encontro com Deus em Betel, e Deus então faz promessas a Jacó de dar para ele uma grande descendência, de estabelecer ele e os seus descendentes na terra da promessa, e Deus está lembrando aqui aos israelitas, eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um relacionamento pactual com vocês, eu não os abandonei. Eu não apenas tenho todo o poder à minha disposição, eu não tenho apenas todos os recursos à minha disposição, eu não apenas sou um Deus infinitamente sábio, eu sou um Deus que se importa com vocês, que os ama, e vou cumprir as minhas promessas de trazê-los de volta para a terra. Há esperança em meio ao caos, há esperança em meio à confusão. E essa primeira parte do texto nos ensina então que o cuidado de Deus por nós independe das circunstâncias, mas sim de quem esse Deus é e do relacionamento pactual, do compromisso de aliança que ele faz com o seu povo. Por meio do seu Filho Jesus Cristo, do sacrifício que Jesus ofereceu na cruz, Deus inicia um relacionamento conosco, um relacionamento de compromisso total conosco. E se você ainda não creu em Jesus, você pode ter esse relacionamento com Deus e ser parte do povo de Deus. Veja, quando Jesus estava reunido com seus discípulos na última ceia, lá em Lucas 22, 20, ele pega um cálice de vinho e lembra o que aquele cálice de vinho representava. O sangue dele que seria derramado na cruz, e ele diz, este é o sangue da nova aliança que é dado em favor de vós. O Senhor Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, torna povo de Deus todos aqueles que creem no sacrifício e no perdão que Jesus oferece. Deus ainda tem um compromisso conosco. Deus também se preocupa com aqueles que creem em Jesus e confiam em Jesus como o único meio de se aproximar de Deus, como se preocupava com Israel no passado. Ele não perdeu o interesse por nós, e é por isso que nós podemos lembrar, como o autor de Hebreus, que diz lá no capítulo 13,
que Deus jamais nos deixará, Deus jamais nos desamparará. Ou como Paulo em Romanos 8, quando pergunta quem vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, e ele pergunta, será fome, será falta do que vestir, será perigo, será ameaça de morte pela espada? E a resposta dele é que nada, nem poderes, nem alturas, nem anjos, nem principados, nada pode nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nós podemos confiar nesse amor. Deus não deixou de nos amar em meio ao coronavírus. Deus não nos abandonou, apesar do caos que o nosso mundo vive. E nós precisamos lembrar dessa verdade. Deus, ele está interessado conosco. Em especial se nós confiamos no seu Filho Jesus e experimentamos esse relacionamento paternal que Deus tem com aqueles que se tornam seus filhos por meio de Cristo. Em Romanos 8, Paulo vai nos lembrar que nós, quando cremos em Jesus, Deus concede o seu Espírito a nós, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. Você pode se dirigir a esse Deus como Pai em meio ao caos. Nós também somos lembrados quando passamos por momentos de tristeza e desânimo como esse que nós estamos vivendo. Quando tudo parece ir de mal a pior, nós não podemos nos esquecer que Deus está sabiamente no controle das nossas vidas e tem todo o poder para reverter as situações pelas quais nós estamos passando. Em vez de focalizar nas dificuldades, no sofrimento, em vez de ser tomado pelos vídeos que circulam no WhatsApp gerando desespero, em vez de passar o dia apenas lendo notícias aterradoras, lembre-se de quem é esse Deus que está acima de tudo isso. Lembre-se daquilo que vai te dar esperança, desse Deus todo-poderoso e desse Deus infinitamente sábio. Deus não perdeu o controle das nossas vidas e das nossas histórias. Deus não perdeu o controle das estrelas do céu. E Ele não perdeu o controle da sua história de vida. E Ele continua orquestrando cada momento das nossas vidas para nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Como Ele fala em Romanos 8, 29, Deus usa todas as coisas para o nosso bem, no versículo 28, e esse bem é nos tornar mais parecidos com Jesus. Deus, de maneira muito sábia e poderosa, está vendo o quadro final. Talvez quando nós vemos parte desse quadro, nós sejamos tomados pelo medo. Mas quando nós lembramos o quadro final que Deus tem, de transformar os seus filhos à imagem de Jesus e trazer toda a glória para Ele, nós podemos nos alegrar e confiar nele, porque Ele está acima de todas as coisas. Isso deveria gerar em mim e em você louvor a Deus. Momentos de sofrimento como a perda de uma pessoa querida, uma doença ameaçadora, a traição de um amigo, a impossibilidade de trabalhar, entre outras situações, talvez nos dessem direito de reclamar, se nós não soubéssemos quem é esse Deus, ou se fôssemos capazes de compreender a mente de Deus. Nós não conseguimos sondar a sabedoria de Deus em todo esse processo que está acontecendo no nosso mundo. Por isso a nossa resposta, quando nós nos vemos limitados, incapazes de perscrutar todas as coisas e de entender exatamente por que Deus está permitindo isso, nós precisamos nos lançar aos cuidados desse Deus, simplesmente adorá-lo. E assim como Jó, depois da catástrofe, das dificuldades que ele passou, depois da perda de filhos, depois da perda da sua saúde, quando ele tem um encontro com Deus, ele vê a grandiosidade desse Deus e a infinita sabedoria, ele apenas diz para Deus, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele reconhece que ele estava tentando entender coisas que estavam muito além do seu conhecimento, ele se prostra diante de Deus e o adora. Você se lembra do profeta Abacuque? Quando ele tem um anúncio de Deus de que os babilônios viriam para destruir o próprio povo de Abacuque. Abacuque diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que os campos não deem os seus mantimentos, não tenham mais vacas nos currais, ele está descrevendo uma cena de guerra, de destruição. Isaías diz, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus, eu exultarei no Deus da minha salvação. Deus nos chama a esse momento, adorarmos a Ele, reconhecendo, Senhor, Tu sabes todas as coisas. E eu confio a minha vida a esse Deus, que conhece tudo e que nada passa da sua percepção, nada passa sem que Deus entenda ou saiba o que está acontecendo.
Mas Isaías também nos lembra nos versículos 28 e 29 que o poder e a sabedoria de Deus como Criador garante a suficiência dele para renovar as nossas forças. O poder e a sabedoria de Deus como Criador garantem a sua suficiência para renovar as nossas forças. Veja o versículo 28. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esse trecho aqui do versículo 28, depois de nos lembrar quem é o Deus que é poderoso e sábio, Isaías faz uma pergunta retórica cuja resposta esperada é sim. Quando ele pergunta, não sabes, não ouvistes, ou como a NVI diz, será que você não sabe, nunca ouviu falar? E a resposta é sim, Israel sabe. Sim, Israel ouviu falar. Esses questionamentos indicavam que o povo conhecia as verdades de Deus, conhecia a revelação de Deus, mas eles estavam tomados ou dominados pela descrença. Em vez de confiarem no Senhor, eles permitiram que a murmuração e o desespero tomassem conta do seu coração. Eles conheciam essas verdades. Eles se lembravam quem era o Deus a quem eles serviam e adoravam, mas eles preferiram acreditar nas mentiras que ouviam ao seu redor, ou nas mentiras que as circunstâncias pareciam lhes indicar. O que Isaías fala sobre Deus nesse texto? Primeiro, Isaías nos lembra que Deus é o Deus eterno. Deus é o Deus que não tem começo nem fim. Já em Gênesis, o patriarca Abraão, o patriarca do povo de Israel, lá no capítulo 21, adora Deus e chama esse Deus de Deus eterno. Em Deuteronômio, Deus é lembrado de Deus eterno, Deus é chamado de Deus eterno, num momento em que Israel está prestes a entrar em Canaã, e Deus diz, eu vou lutar por vocês, eu estarei ao lado de vocês quando vocês enfrentarem os seus inimigos. Deus, ele conhece o nosso futuro, Deus conhece o nosso amanhã. Talvez você esteja desesperado aí se perguntando, será que o coronavírus vai atingir a minha família? Ou será que se ele já atingiu, ele vai trazer algo mais grave? E a pergunta é, só Deus conhece, e a resposta é, só Deus conhece todas as coisas. Só Deus conhece o nosso amanhã, só Deus é o Deus eterno. É o Deus que nos conhece antes de sermos formados e sabe quando nós iremos partir dessa vida. Deus também é descrito como o Criador de toda a terra. Lembre-se, Israel estava no exílio. E os deuses do mundo antigo, cada um estava fixo, era mais poderoso numa determinada região. E o texto está dizendo aqui que Deus, ele é o Criador de toda a terra. Literalmente no hebraico, Deus é o Criador das extremidades da terra. Em qualquer lugar, em qualquer região, Israel poderia clamar pela ajuda do Senhor. Os judeus ali em Babilônia poderiam rogar pelo livramento, pela libertação, pelo retorno para a sua terra. E Deus estaria atento às orações deles, porque Ele criou todas as coisas. E Ele está presente em todos os lugares. Deus criou as extremidades da terra. Ele não estava limitado a Canaã. Ele também estava presente com o seu povo na Babilônia. Além disso, o texto diz no final do versículo 28 que Deus não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Deus tem em si mesmo toda a força, ele é uma fonte de forças inesgotáveis. Deus não se cansa em nenhum momento. Não há uma situação em que Deus diga, eu estou exausto. E essa descrição de Isaías aparece nesse texto como um contraste àquilo que nós veremos mais adiante no capítulo 44. Quando Isaías descreve o ourives, aquele que está produzindo o ídolo, diz que esse homem que está produzindo o ídolo, lá em Isaías 44, versículo 12, ele sente fome e se cansa, ele sente sede e fica exausto. Se quem produz o ídolo fica assim, imagina o ídolo. Mas o Deus de Israel não se cansa nem se fatiga. O Deus de Israel não sente exaustão e é por isso que ele pode ser a nossa fonte de renovação de forças. Uma fonte inesgotável de renovação de forças. Mas esse Deus também é o Deus que sabe todas as coisas. Isaías diz aqui pra gente que Deus tem uma sabedoria que é insondável. Eu e você somos incapazes de investigar e de sondar essa sabedoria de Deus. É por isso que nós confiamos naquele que sabe todas as coisas. É como uma criança que talvez o pai diga para ela que ela não deve comer uma bala a mais ou
chupar um picolé a mais ou comer uma sobremesa que pode trazer algum tipo de prejuízo para a saúde, à medida que ela toma demais aquilo, ela come demais aquilo. Aquela criança talvez se sinta triste sem entender por que o pai está negando aquilo que é tão prazeroso. Mas aquela criança ainda tem um conhecimento limitado da vida, ela não é capaz de sondar e de entender a preocupação que o pai tem por ela. Talvez em alguns momentos nós nos sintamos desanimados e talvez queixosos, nos perguntando por que o nosso pai permite isso. Mas ele tem uma sabedoria que está muito além da nossa. A gente pode descansar e saber que ele sabe o que é melhor para nós. É por isso que o versículo 29 termina dizendo que Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Quantas vezes nós não agimos como o povo de Israel? Assim como o povo de Israel já sabia e já tinha ouvido falar, muitas vezes nós aprendemos acerca do caráter de Deus, mas vivemos como se as verdades que aprendemos não fossem reais. Duvidamos do caráter eterno de Deus, questionamos a sua presença conosco, pensamos que Ele não terá o poder necessário para reverter aquela situação ou para nos socorrer nos momentos de aflição, ou que Ele não saberá como nos ajudar. Embora nós tenhamos ouvido que Deus é poderoso, sábio, soberano, muitas vezes vivemos como se não conhecêssemos essas verdades. Traga essas verdades à memória mais uma vez. O texto também nos lembra que o ser de Deus afeta de modo prático a maneira como nós vivemos. Como Criador de toda a terra, sabemos que podemos clamar pela ajuda de Deus onde quer que nos encontremos. E é por isso que cristãos em todos os lugares do globo, em todas as partes do nosso planeta, em meio a esse desastre que nós estamos vivendo, podem clamar ao Senhor e Ele está atento a cada uma dessas orações. Deus não deixa passar nenhuma oração de cada um dos santos que estão nesse momento orando e clamando pela ajuda dEle. Como Deus eterno, nós podemos confiar de que Ele conhece o nosso amanhã e o amanhã não vai apanhar Deus de surpresa. O aumento do número de pessoas infectadas não pegou Deus de surpresa. Ele conhece o amanhã. E Ele está governando sobre tudo. Diante da sabedoria infinita de Deus, nós podemos confiar que a vontade dEle para a nossa vida é maravilhosamente perfeita e podemos segui-la. Nesses momentos de fraqueza, nesses momentos em que nós nos sentimos incapazes, nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, ouvir de Deus, quando nós pedimos, Senhor, tira esse espinho da carne de nós, como Paulo falou lá em 2 Coríntios 12. Senhor, tira isso da gente. E às vezes Deus está respondendo para nós, a minha graça te basta. E Paulo diz que ele se gloriaria nas suas fraquezas, porque é exatamente nas suas fraquezas que Deus revela o seu poder. Quando nós nos sentimos fracos e impotentes, nós podemos experimentar, se dependemos de Deus, da graça, do poder dEle, nos sustentando e nos ajudando a passar por essas situações difíceis. A graça sustentadora de Deus não é uma graça que nos tira das situações difíceis, mas que nos ajuda a passar por elas, a enfrentá-las com confiança no Senhor. A última lição que nós aprendemos nos versículos 30 e 31 de Isaías 40 é que a nossa esperança não repousa na capacidade humana, mas no Deus que é completamente suficiente. A nossa esperança não repousa na capacidade humana, mas no Deus que é completamente suficiente. Veja os versículos 30 e 31. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Num contraste marcante com os seres humanos, Deus é apresentado aqui como aquele que tem forças inesgotáveis, que é a fonte da nossa renovação de esperança e que nos fortalece. Mas veja, todos os seres humanos experimentam limitação. Isaías tem como propósito aqui usar a imagem do jovem, porque para o homem antigo o jovem era símbolo de força. Como Provérbios capítulo 20 e 29 diz, que a beleza dos jovens está na sua força e a glória dos velhos está no seu cabelo branco. Os jovens são símbolos de força, de vigor. Mas Isaías nos diz, até os jovens se cansam, ficam exaustos e tropeçam de tão cansados, de tão limitados que eles se sentem. Isaías está dizendo para nós, não coloque a sua esperança em homens.
Não coloque a sua esperança achando que os homens são a resposta ou a solução plena para os seus problemas e para as suas dificuldades. Porque até os homens se cansam. Até os jovens tropeçam e caem. Colocar a nossa confiança no homem é tolice. Como Isaías vai dizer um pouco antes no seu livro, no capítulo 2, versículo 22, ele diz para a nação de Israel: parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro das suas narinas. Que valor ele tem? Nós somos tão pequenos, queridos, e uma situação dessa nos mostra quão limitados e pequenos somos. Por que vamos recorrer a outros seres humanos como se eles fossem a fonte suprema da nossa esperança? Se nós temos Deus disposto a nos ajudar e a nos acolher nesse momento de dificuldade. A nossa esperança não repousa na capacidade humana, mas no Deus que é todo o suficiente. A única esperança de fonte verdadeira para aqueles judeus que estavam exilados era o Senhor, deveria repousar nele a sua confiança. E há outros textos que usam essa expressão aqui, esperar, ou esse verbo esperar no hebraico, no versículo 31, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Em geral, esse esperar tem como objeto Deus. Por exemplo, o Salmo 25:3 diz que aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Jeremias diz no livro de Lamentações que o Senhor é bom para aqueles que esperam nele. Coloque em Deus a sua esperança e lembre-se que Deus pode renovar o seu vigor e a sua esperança, como a águia. A águia era símbolo de revigoramento, de um vigor renovado. Salmo 103:5 usa a águia como esse símbolo da renovação de forças. A águia também era símbolo de um animal veloz, rápido. Os judeus que estavam em Babilônia precisavam das duas coisas. Precisavam de um vigor renovado de força e de agilidade para saírem correndo de volta para a sua terra, quando Deus os levasse para lá. O que esse trecho final, essa parte final da nossa mensagem nos ensina, é que Deus é o único digno da nossa confiança plena e da nossa esperança final. Nós podemos colocar nossa confiança em objetos e pessoas, mas nenhum deles é capaz de nos dar a força de que precisamos ou de nos guiar pelo caminho seguro. Muitos colocam a sua confiança no emprego como a sua fonte segura de sustento. Algumas pessoas pensam que o relacionamento com uma pessoa especial ou com algum familiar, que talvez nesse momento eles precisam estar distantes, é o que vai dar significado para as suas vidas. Outros ainda acham que a sua segurança ou a segurança dos seus bens está no alarme do carro, está no porteiro do prédio ou talvez no álcool em gel que eles carregam na sua bolsa. O texto bíblico nos lembra que é tolice colocarmos a nossa confiança final, a nossa esperança final nessas coisas. Nós devemos ser prudentes, nós podemos tomar as medidas necessárias para nos proteger e proteger os outros, mas nós precisamos lembrar que quem vai garantir a nossa segurança, quem vai continuar nos sustentando, quem vai continuar dando sentido para a nossa vida em meio ao caos é o Senhor. Nada e nenhuma pessoa merece a nossa confiança plena, senão o próprio Deus. É por isso que Isaías nos lembra que o poder e a sabedoria de Deus para a renovação das nossas forças nos motivam a esperar somente nele. O poder e a sabedoria de Deus para a renovação das nossas forças nos motivam a esperar somente nele. Salmo 27, 1 e 2 lembra que se o Senhor não for o edificador das nossas vidas e não for o protetor das nossas vidas, será inútil qualquer esforço que façamos. 700 anos depois de Isaías, o nosso Senhor Jesus fez um apelo semelhante ao que o profeta havia dirigido ao povo de Judá que estaria no exílio. O Senhor Jesus, por ser o próprio Deus, reivindicou para si o poder de conceder força e esperança para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você se sente cansado?
desanimado com os acontecimentos da vida, especialmente nos últimos tempos, nos últimos dias, amedrontado pela epidemia que nos cerca, decepcionado talvez com algumas pessoas com as quais você contava com algum tipo de ajuda. Talvez você se encontre debaixo de um forte sofrimento. Esse texto de Isaías chama a mim e a você a elevarmos os nossos olhos ao céu e clamarmos pela ajuda daquele que pode nos ajudar. O Criador de céus e terra, o único que pode renovar as nossas forças, que pode restaurar a nossa visão espiritual e dar o verdadeiro sentido para a nossa vida. Pare de colocar a confiança em si ou em outras pessoas. Espere em Cristo e apenas nele. Somente assim, você e eu encontraremos descanso para a nossa alma. Jesus faz esse apelo para nós. Lancem sobre mim os seus fardos. Lancem sobre mim, vocês que estão sobrecarregados dos seus pesos, e desfrutem do meu cuidado. Desfrutem do alívio que eu trarei para as suas almas. Vamos orar? Querido Deus, nesse momento em que nos encontramos, talvez aflitos, em que o medo bate à porta dos nossos corações, nós queremos olhar para os céus, olhar para Ti, e nos lembrar que a Tua sabedoria e o Seu poder para renovar as nossas forças nos motivam a esperar somente em Ti. Queremos colocar a nossa confiança no Senhor. Queremos olhar para o alto e lembrar daquilo que nos dá esperança. E lembrar que o Senhor está conosco. O Senhor não perdeu o controle. O Senhor não foi pego de surpresa. E o Senhor continua a derramar graça dia após dia para enfrentarmos essa crise. Pai, conforta os corações daqueles que estão chorando nesse momento. Restaura o ânimo daqueles que parecem não ver uma luz no fim do túnel. Mostra para essas pessoas que um dia Jesus dará fim a todo esse sofrimento que nós estamos passando e há de enxugar cada uma das nossas lágrimas. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.